Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, professor de Biologia A, para mais uma aula. Antes de eu iniciar a aula, eu vou verificar no software se está sendo gravado realmente a tela. Tá sim, então vamos lá. Eu espero que todos estejam bem e seguros em suas respectivas casas, protegidos dessa pandemia que a gente está sofrendo, que vem sendo muito assustadora, né? Os últimos resultados, número de casos e tal, é bem assustador. Bom, com relação à aula de hoje, a nossa sexta aula, como que eu dividi ela? Eu dividi, a gente vai primeiro fazer uma breve revisão sobre a aula 5, no qual a gente falou do filo dos moluscos. Depois a gente vai falar dos artrópodes, então a gente vai falar de um outro filo do reino Animalia. No caso aqui, os artrópodes, que aqui a gente tem um representante dos artrópodes, um aracnídeo, que são os escorpiões, ok? A gente vai falar das características gerais desse filo, da reprodução dos artrópodes, da classificação dos artrópodes. Esses animais podem ser classificados em 5 classes, a gente vai ver quais são essas classes. E principalmente as diferenças entre quilópodes e diplópodes. Essas são duas classes dos artrópodes que têm animais muito semelhantes, e a gente vai ver um pouco a diferença entre essas duas classes, ok? Então, continuando no nosso cronograma, na aula passada a gente falou dos moluscos e na aula de hoje a gente vai falar sobre os artrópodes, ok? Breve revisão sobre a aula dos moluscos. Então, os moluscos são dotados de corpo viscoso, mole e não segmentado, diferente dos anelídeos que apresentam um corpo metamerizado, segmentado. São envolvidos por uma concha calcária e constituído de 3 partes, na verdade 4 partes. Alguns apresentam cabeça bem definida, outros não. Cabeça, massa visceral, pé e manto, ok? A cabeça ela pode apresentar alguns órgãos sensoriais, como por exemplo as antenas, que vão detectar estímulos do meio externo. Na massa visceral, onde a gente vai encontrar a maioria das vísceras dos órgãos internos, órgãos relacionados com o sistema digestivo, circulatório, excretor, reprodutor e muito mais. No pé é uma região que terá como função permitir a locomoção desse molusco, desse animal, permitindo que ele rasteje, cave ou nade. E o manto é um tecido, é uma dobra do tecido que recobre a massa visceral. E esse tecido ele pode secretar substâncias que irão formar a concha calcária protetora que está presente na maioria dos moluscos, exceção das lesmas. Outras características gerais dos moluscos. Eles apresentam um sistema circulatório aberto, e aí temos uma exceção que é o grupo, a classe do cefalópoda ou cefalópodes, que apresenta sistema circulatório fechado, e é por isso que esses animais da classe cefalópoda, no caso dos moluscos, são os moluscos de maior porte, ok? Maior tamanho. Isso está relacionado com a presença do sistema circulatório fechado. Eles podem apresentar respiração branquial, pulmonar ou cutânea. Alguns moluscos começam a apresentar pulmões primitivos, permitindo a realização da respiração pulmonar. A maioria dos moluscos é dioico, ou seja, de sexo separado. Entretanto, a gente pode encontrar algumas espécies monóicas, hermafroditas. A fecundação é interna ou externa, vai depender do molusco, ok? E o desenvolvimento pode também ser tanto direto como indireto. Isso também vai depender do molusco. O tubo digestivo nesse filo é completo, ou seja, eles apresentam tanto boca como ânus, e eles são protostômios, ok? São triblásticos, apresentam os 3 folhetos germinativos, celomados e com simetria bilateral. E as 5 classes do filo molusco são Amphineura, também conhecido como Polyplacóphora, no qual o principal representante são os quítons.
escafópoda, ou também conhecida como monoplacófora, no qual os principais representantes são o dentário e a neopilina. Gastrópoda, também conhecida como gastrópodes, e aí temos diversos representantes como caramujos, caracóis e lesmas. Pelicipoda, também conhecidos como bivalves, e os principais representantes são ostras, mariscos e mexilhões. São moluscos que apresentam concha com duas peças, e é por isso que recebem o nome de bivalves. E o último grupo, com os moluscos de maior tamanho, maior porte, são os cefalópoda, que são os principais representantes, são os polvos, lulas e também temos os náutilos, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o filo dos artrópodes. Lembrando que o reino Animalia apresenta 9 filos, ok? A gente vai falar dos artrópodes, no qual os principais representantes são os insetos, camarões e aranhas. A palavra artrópodes, qual o significado? Podes vem de pés e artro de articulações. Então, aqui temos uma evolução, uma característica bem interessante desses animais. Eles começam a apresentar apêndices, pés articulados com certa movimentação. E isso facilitou que eles conquistassem diversos ambientes, tanto aquático, terrestre e também os ares. Características gerais dos artrópodes. É o filo que apresenta o maior número de espécies catalogadas, mais de 1 milhão, existindo, como eu disse anteriormente, em todos os ambientes, aquático, terrestre e aéreo. Algumas espécies são parasitas e elas parasitam animais domésticos, como pulgas e carrapatos, vegetais cultivados ou ainda são transmissores de parasitas ao homem, como por exemplo o barbeiro, um inseto que pode transmitir o parasita Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Outras espécies são de grande interesse alimentar, principalmente os crustáceos, e aí eu destaco os camarões e as lagostas. E aqui a gente tem alguns representantes desse filo: insetos, uma mosca, os camarões e os aracnídeos, as aranhas. O corpo dos artrópodes é revestido externamente por uma armadura, também conhecida como exoesqueleto. Essa armadura ela é composta ou ela é feita de quitina, que é um polissacarídeo que forma uma camada resistente e flexível. Além disso, essa substância também é importante para defender os animais contra a desidratação, principalmente nos artrópodes terrestres. Devido à presença desse exoesqueleto, o crescimento dos artrópodes comparado com os outros animais é um pouco diferente. Como que isso ocorre? O exoesqueleto, então, ele dificulta o crescimento dos artrópodes, porque ele é resistente, ok? E impede o crescimento do animal. Então é necessária a mudança do exoesqueleto. E esse processo, essa etapa de troca do exoesqueleto, também pode ser conhecida como muda ou equidise. Nessa fase, o esqueleto antigo ele vai ser, vamos dizer assim, destruído por enzimas que vão digerir esse exoesqueleto antigo. E simultaneamente, uma nova camada de um novo exoesqueleto vai sendo formado, ok? Na maioria dos artrópodes, o esqueleto velho se rompe longitudinalmente no dorso ou nos lados do corpo, ou seja, na costa do animal ou dos lados do animal, sendo abandonado por esse animal. No início, a nova casca, ou seja, ele removeu a casca antiga e uma nova casca, um novo exoesqueleto cresceu. E esse exoesqueleto novo, ele é relativamente mole, o que permite que o animal cresça, ok? Enquanto esse exoesqueleto não endurece, o animal vai crescendo. E ele também, entretanto, ele também vai ter uma desvantagem. Como ele não está totalmente rígido, esse novo exoesqueleto, o animal ele fica um pouco desprotegido, ok?
E isso cai muito nos vestibulares, a curva de crescimento dos artrópodes. É uma curva meio que em escada. Então aqui a gente tem a curva de crescimento dos outros animais com a curva de crescimento dos artrópodes. E é como que ocorre? Então o animal cresce, ocorre a formação do exoesqueleto, ele se torna rígido e nesse momento ele deixa de crescer. E aí ocorre a muda, a troca do exoesqueleto. Então ocorre a formação de um novo exoesqueleto que não está rígido e isso permite o crescimento do animal. Até esse exoesqueleto se endurecer novamente e o animal para de crescer. Até que ocorra uma nova muda ou equidise e o animal possa crescer novamente. Ok? Outras características são animais triblásticos, ou seja, apresentam os três folhetos germinativos, celomados, que é essa cavidade que está recoberta pela mesoderme, onde irá abrigar os órgãos e os vasos sanguíneos, e também apresentam simetria bilateral, ou seja, quando a gente faz um corte nesse animal, a gente consegue dividi-lo em duas partes semelhantes, ok? São animais metamerizados, segmentados, ou seja, diferente do filo dos moluscos, que são animais de corpo mole ou viscoso e não segmentado, aqui os artrópodes, eles são metamerizados, são animais segmentados. Eles apresentam trato digestório completo, com boca e ânus terminal. Apresentam uma região chamada de papo, que faz parte do sistema digestivo desses animais, e essa região tem função de umedecer o alimento, para facilitar a digestão do mesmo. E também apresentam digestão extracelular dos nutrientes, ocorre principalmente nas cavidades do intestino. O sistema respiratório desses animais pode ser branquial e é principalmente na classe dos crustáceos. Também apresentam um tipo de respiração chamado de respiração traqueal, que é muito comum nos insetos, ou seja, a gente vai ter traqueias, ductos que irão realizar o processo de troca gasosa nos insetos. Além disso, nos insetos, o sistema respiratório é independente do circulatório para a realização da troca gasosa, ou seja, o oxigênio ele não vai circular pelas células do sangue da hemolinfa nos insetos, ok? E os aracnídeos eles começam a apresentar pulmões primitivos, eles vão apresentar respiração pulmonar. Antes de eu retornar para a aula, eu só vou ver se está realmente gravando. Tá sim. Eu peço desculpa que aqui os meus vizinhos estão fazendo um pequeno churrasco, eu acho, o que não é recomendado pela OMS, né? Mas então eu peço desculpa por esse barulho externo que está aqui. Continuando a falar das características gerais dos artrópodes, o sistema circulatório é aberto, também diferente dos moluscos, que apresentam um sistema circulatório fechado, no caso da classe cefalópoda, com um coração dorsal que distribui o sangue, que é também chamado de hemolinfa, por meio de artérias para órgãos e tecidos, de onde retorna por lacunas chamadas de hemocélios, sem veias ao coração. E o pigmento respiratório, no caso dos artrópodes, da maioria dos artrópodes, é a hemocianina, exceto nos insetos. Por que exceto nos insetos? Porque o sistema respiratório nos insetos é independente do sistema circulatório para o transporte e troca gasosa, ok? Ou seja, o pigmento que vai carregar as moléculas de oxigênio nos outros artrópodes, aracnídeos, quilópodes e etc., é a hemocianina. A excreção dos artrópodes, o resíduo celular, a excreta gerada pelos artrópodes, em algum deles é o ácido úrico, e essa excreta, essa remoção é realizada pelos túbulos de Malpighi, que também são ductos que vão levar essas excretas para o meio externo.
Os aracnídeos, além dos túbulos de Malpighi, também apresentam uma outra estrutura conhecida como glândulas coxais, que ficam situadas próximas às coxas dos aracnídeos e também auxiliam no processo de eliminação das excretas, que, no caso dos aracnídeos, também é o ácido úrico. Já nos crustáceos, a gente vai ter um outro tipo de glândula, não as coxais, mas sim as antenais, ou também conhecidas como glândulas verdes. Antenais, o nome já diz que elas vão estar próximas das antenas desses animais, ok? E elas também auxiliam no processo de eliminação dos resíduos celulares, que no caso dos crustáceos, já que são animais aquáticos, vai ser a amônia, ok? O sistema nervoso dos artrópodes é ganglionar com alto grau de cefalização. O cérebro aumenta em relação aos filos anteriores, então aqui a gente tem um processo evolutivo. Esse aumento está relacionado à presença de órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Então, os artrópodes já começam a apresentar olhos primitivos, pelos sensoriais e principalmente antenas. Em relação à reprodução, a maioria dos artrópodes é dioica, ou seja, de sexo separado, com fecundação interna geralmente. O desenvolvimento é indireto na maioria dos artrópodes, com vários estágios larvais, ou seja, eles sofrem diversas metamorfoses. Já os crustáceos, eles apresentam fecundação externa e alguns apresentam desenvolvimento direto. Os artrópodes estão distribuídos em 5 classes principais. E quais são essas classes? Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Só lembrando que alguns insetos também apresentam desenvolvimento direto, como é o caso do gafanhoto, ou seja, ele já nasce com alguma semelhança ao animal na fase adulta. Outros insetos apresentam desenvolvimento indireto, ou seja, têm estágio larval e sofrem diversas metamorfoses. Primeira classe que nós vamos abordar aqui na nossa aula é a classe dos insetos. Em função de uma espantosa capacidade adaptativa e reprodutiva, eles ocupam todos os ambientes, exceto os mares. Não temos insetos marinhos. São os únicos invertebrados voadores. Então, nós vamos ter diversos insetos que vão apresentar um par ou mais de asas e apresentam um corpo dividido em 3 regiões, que a gente vai falar nos próximos slides, mas eu vou adiantar um pouco aqui: cabeça, tórax e abdômen. E cada uma dessas regiões originou-se da fusão de alguns segmentos. E é por isso que os artrópodes são animais metamerizados. Esses metâmeros foram se unindo, se fundindo para formar esses 3 segmentos. No caso dos insetos, cabeça, tórax e abdômen. No caso, a cabeça dos insetos, eles vão apresentar 2 antenas de várias formas, onde distribuem-se os órgãos sensoriais. Então, as antenas já vão ser um órgão sensorial para captar os estímulos do meio externo. A gente também pode encontrar olhos primitivos e o aparelho bucal. Ok? Então, os insetos podem ser mastigadores, lambedores, sugadores e assim por diante. No tórax, a gente vai ter 3 pares de patas. E é também no tórax que ficam inseridas as asas, que no caso vai ser um par de asas. No abdômen não há asas ou patas, mas na região terminal pode aparecer bem desenvolvido o ovo opositor, que é uma estrutura responsável pela deposição dos ovos, ok? E além disso, próximo do ovo opositor, a gente vai ter um ferrão inoculador de veneno. Então aqui nós temos um inseto, no caso uma abelha, e aqui a gente vai ver que ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça a gente vai encontrar principalmente os órgãos sensoriais, como as antenas, os olhos e mandíbula, boca, aparelho bucal e assim por diante. Já no tórax a gente vai encontrar um par de asas e 3 pares de patas, ok? Já no abdômen a gente vai encontrar uma região que é a região
que é chamada de ovopositor, está relacionada com a postura dos ovos, e a gente também pode encontrar um ferrão para a inoculação dos venenos. Além disso, o tipo de aparelho bucal dos insetos também pode ser utilizado para a classificação deles, ou seja, tem uma importância taxonômica. Lembrando que a taxonomia é a parte da biologia, ou seja, a ciência da biologia que está relacionada com a classificação dos animais. E também pode indicar o tipo de nutrição do animal. Então, os gafanhotos, eles são mastigadores. Os mosquitos são picadores e se alimentam principalmente de sangue, são hematófagos. As abelhas são lambedores e as borboletas são sugadores, ok? Além disso, os insetos podem apresentar diversos tipos de asas. As mais comuns são chamadas de membranosas, que são asas finas e transparentes, mas também podem apresentar asas pergamináceas, que são finas e opacas, também são flexíveis e coloridas. Temos um tipo de asa que é chamado de élitros, que são asas espessas, opacas, flexíveis e pigmentados. E o outro tipo de asa que a gente pode encontrar nos insetos é chamado de hemiélitros. São espessas na base e membranosas nas extremidades. E um inseto que apresenta esse tipo de asa são os barbeiros. Com relação à reprodução dos insetos, a reprodução é sexuada e a maioria dos insetos é dioico, ou seja, vai apresentar sexo separado. A fecundação é cruzada e interna. Nas fêmeas há um ovo positor que é usado para a deposição dos ovos, especialmente nos ortoptérios, que são os gafanhotos, e no himenoptérios, são vespas e abelhas, outro tipo de classificação dos insetos. Então aqui a gente consegue ver um inseto e essa região aqui é chamada de ovipositor e é a região responsável pela deposição dos ovos. Nesses últimos, nos himenoptérios, que são as vespas e abelhas, a gente pode encontrar um órgão modificado, que é o ferrão, que está responsável pela inoculação do veneno. Okay? Acho que várias pessoas aqui já levaram uma picada de abelha. Dói muito. O desenvolvimento é indireto, ou seja, a espécie vai passar por uma fase larval e sofre metamorfose para passar à fase adulta. Mas também temos insetos que apresentam desenvolvimento direto, ou seja, eles já nascem semelhantes morfologicamente ao inseto na fase adulta, ok? E podemos definir três tipos de desenvolvimento nos insetos que apresentam desenvolvimento indireto ou direto, que são critérios importantes na classificação. Temos insetos ametábolos, que são insetos sem larvas, portanto não sofrem metamorfose, ou seja, apresentam um desenvolvimento direto. Principal representante são os gafanhotos e a traça dos livros. Hemimetábolos são animais que apresentam metamorfose parcial, pois o inseto já é parcialmente semelhante ao inseto na fase adulta. E holometábolos, que são animais que apresentam metamorfose total. E geralmente eles passam por esses três tipos de fase. Primeira fase é um ovo, depois se transforma numa larva, depois sofre metamorfose se transformando numa pupa, e a última fase é chamado de ímago, que é a fase adulta desse animal. Já nos lepidópteros, que são as borboletas e as mariposas, o nome é bem difícil de se pronunciar mesmo, essas quatro fases, elas mudam um pouco de nome. Ovo, segunda fase é chamada de lagarta, a terceira é crisálida e a última fase é a fase adulta, ok? Então aqui nós temos um representante dos animais ametábulos, os gafanhotos e as traças dos livros. Também temos animais hemimetábulos, aí eu destaco principalmente as baratas, que a primeira fase é a fase de ovo, depois ela se transforma numa ninfa e vai crescendo, sofrendo metamorfose até atingir a fase adulta.
E por fim, os animais que passam por diversas fases e sofrem metamorfose total, que são chamados de holometábolos. Ah, e aí eu destaco principalmente a mosca, que passa pelas fases de larva, pupa, ovo, larva, pupa e adulta, e as borboletas, que é ovo, se transforma numa lagarta, depois na crisálida, também chamada de pupa, e atinge a fase adulta. Agora, a gente acabou de falar dos insetos, a gente vai para a segunda classe dos artrópodes, que são os crustáceos. O nome de crustáceo vem de crosta, pois o exoesqueleto desses animais é normalmente muito duro, com forte impregnação calcária. Então, acho que, não sei se vocês gostam de cozinhar e gostam de camarão. Quando você está pensando em fazer um prato com camarão, você tem que limpar o camarão, e aí você tem que remover esse exoesqueleto. E você consegue perceber que ele é bem rígido, ok? E crustáceo o nome vem por esse motivo, né? De crosta, que esse exoesqueleto é bem rígido. Eles são animais predominantemente aquáticos, marinhos, ou seja, eles vivem nos mares, ou ducícolas, que podem viver em água doce. Podem viver também nas areias das faixas litorâneas, como no caso dos caranguejos, e na terra úmida, como no caso nos tatuzinhos de jardim. Então aí a gente tira a dúvida de muitas pessoas. Os tatuzinhos de jardim não são insetos, eles são considerados crustáceos. Nos crustáceos, a gente vai ter uma fusão da cabeça com o tórax. Então, o corpo do animal não vai ser dividido em cabeça, tórax e abdômen. Ele vai ser dividido em cefalotórax, ok? Na região anterior do cefalotórax, a gente vai encontrar os órgãos sensoriais, como por exemplo a boca, dois olhos e dois pares de antenas, ok? Que são órgãos que vão captar os estímulos do meio externo. Então aqui nós temos um representante dos crustáceos, o camarão rosa. Então aqui a gente tem a região do cefalotórax e o abdômen. Então esses animais são divididos em cefalotórax e abdômen, porque no caso deles ocorreu a fusão da cabeça com o tórax, levando ao surgimento do cefalotórax. No cefalotórax a gente vai encontrar os órgãos sensoriais, como no caso as antenas, o aparelho bucal e os olhos. E também teremos os pares de patas, ok? Além disso, no abdômen ele vai ser articulado e o final do abdômen vai apresentar essa estrutura conhecida como telson, que é também muito articulada e permite os movimentos, a locomoção dos crustáceos, ok? A maioria dos crustáceos eles respiram por brânquias ou pela superfície do corpo nas espécies muito pequenas, então é uma respiração braquial ou cutânea. A excreção ocorre pelas glândulas antenais, diferente dos insetos que vão apresentar túbulos de Malpighi. Essas glândulas antenais também podem ser conhecidas como glândulas verdes, e a principal excreta dos crustáceos vai ser a amônia. Os órgãos sensitivos dos crustáceos compreendem pelos táteis espalhados pelo corpo. Também teremos quimiorreceptores, que estão relacionados com a detecção do paladar e do olfato, pois que estão relacionados principalmente nas antenas desses animais. Teremos também uma estrutura conhecida como estatócitos, que está relacionado com o equilíbrio do corpo dos crustáceos, que tá, essa estrutura ela está localizada na base das antenas e dos olhos compostos desses animais. Ah, Guilherme, o que são óleos compostos? Também são óleos que estão presentes na classe anterior dos artrópodes, dos insetos. O óleo composto ou facetado é próprio dos insetos e também dos crustáceos. Cada óleo composto é formado por pequenas facetas receptoras de luz que são chamados omatídeos. Então aqui cada uma dessas facetas é chamada de omatídeos e vão formar um olho composto, ok? Com relação à reprodução dos crustáceos, eles são dioicos, ou seja, de sexos separados na sua maioria. A fecundação é interna, com ovos frequentemente carregados pela
pelo crustáceo fêmea, com desenvolvimento indireto e vários estágios larvais. A larva dos crustáceos, ela vai receber o nome de náuplios, ok? No crustáceo também pode ocorrer regeneração das partes perdidas, ou seja, a remoção de um olho pode regenerar um novo olho do animal. Eles apresentam essa capacidade de regeneração. Além disso, também pode ocorrer um processo de autoamputação, também conhecido como autotomia, principalmente das pernas que estão localizadas no céfalo-tórax, próximo da região do tórax, quando quebradas ou severamente manuseadas, ou seja, quando uma pata é quebrada, esse animal ele pode autoamputar essa pata. E por que ele faz isso? É uma preocupação para evitar perda de sangue, de hemolinfa, por esse animal, ok? Então aqui nós temos os principais representantes dos crustáceos marinhos. A gente tem lagostas, caranguejos, camarões, água-doce. A gente também vai ter lagosta, que no caso é conhecida como lagostim. Nós também temos camarões de água doce. E da terra úmida eu destaco o tatuzinho de jardim, ok? A terceira classe dos artrópodes são os aracnídeos. A maioria dos aracnídeos é terrestre, pode viver sob pedras, troncos ou buracos no solo, como por exemplo as aranhas. Está incluído nesse filo todas as espécies de aranhas, escorpiões, ácaros e também carrapatos. Há espécies carnívoras, ectoparasitas e hematófagas. Ectoparasitas quer dizer que são parasitas que habitam fora do corpo do hospedeiro, como por exemplo no caso dos carrapatos. E hematófagos são animais que se alimentam de sangue, como por exemplo também os carrapatos, ok? Na ordem dos ácaros, podemos encontrar animais que são escavadores da pele e também são considerados ectoparasitas, como por exemplo o causador da sarna, que é chamado de Sarcoptes scabiei. Possuem o corpo geralmente dividido em céfalo-tórax e abdômen, semelhante aos crustáceos, e vão apresentar 6 pares de apêndices, ou seja, 6 pares de patas, que estarão localizadas no céfalo-tórax. Quatro pares de patas, um par de palpos, que também são chamados de pé de palpos, geralmente utilizados na alimentação. Serão apêndices que têm a função de auxiliar no processo de segurar alimentos, esmagar ou mastigar. E eles também podem apresentar um outro tipo de apêndice conhecido como quelíceras, que estão responsáveis pela inoculação do veneno. E no caso dos aracnídeos, a gente não vai ter antenas. A respiração é feita por órgãos diversos, como por exemplo pulmões foliáceos, que são pulmões primitivos, que ocorrem principalmente em alguns escorpiões e algumas aranhas. Também teremos a respiração traqueal, principalmente nos aracnídeos de menor porte, como pseudos escorpiões, aranhas e ácaros. Aranhas no caso de menor porte, já que as maiores aranhas já vão apresentar respiração pulmonar através desses pulmões foliáceos. A excreção vai ocorrer por meio dos tubos de Malpighi e também pelas glândulas coxais. O nome já diz, estão localizadas próximas às coxas desses animais. O material nitrogenado excretado, aqui no caso dos aracnídeos, não vai ser nem um ácido úrico nem a amônia, é a guanina, ok? Eles são dioicos, ou seja, são de sexos separados e a fecundação geralmente é interna. O desenvolvimento na maioria dos aracnídeos é direto. Entretanto, alguns podem apresentar desenvolvimento indireto, passando por um estágio larval. Nas aranhas, na extremidade do abdômen, há um grupo de apêndices modificados, denominados fiandeiras, que são os órgãos produtores da seda desses animais, dessas aranhas. E a seda das aranhas é muito importante, porque ela tem diversos fins. Ela é utilizada para a captura de presas,
utilizada como fio de guia para locomoção, utilizada também para construções ou construção dos ninhos, refúgio, proteção, ok? E também para envolver os ovos, além de outras funções. Nos escorpiões, o corpo dele ele é dividido e alongado. Ele é dividido em cefalotórax e abdômen. O abdômen é longo e afilado, e na extremidade também vai apresentar aquela estrutura que está presente nos crustáceos, conhecida como telson. E no caso aqui também é uma estrutura articulada e vai ser utilizada para a inoculação do veneno dos escorpiões, que é muito forte, e a gente tem diversos casos de acidentes com escorpiões, principalmente aqui no Brasil, em diversas regiões do Brasil. Os escorpiões eles são animais de hábitos noturnos que durante o dia ocultam-se debaixo de pedras e tronco ou galerias no solo. Já os ácaros, eles não possuem separação nítida do cefalotórax e o abdômen. Eles vão apresentar uma fusão entre cabeça, tórax e abdômen. São animais dioicos e a maioria tem estágio larval, passando por essas 4 fases: ovo, larva, ninfa e atingir a fase adulta, ok? Então aqui nós temos uma imagem que ilustra uma aranha. Então aqui nós teremos a quelícera, que é aquela estrutura responsável pela inoculação do veneno, o pé de palpo, que auxilia no processo de captura dos alimentos. Aqui nós teremos as fiandeiras, estruturas responsáveis pela produção de seda desse animal. Destaco aqui também os pulmões foliáceos, que são aqueles pulmões primitivos. Que mais aqui? Destaco os órgãos sensoriais, como olhos primitivos. Também teremos, no caso aqui, é uma aranha fêmea. Bom, e aí temos outras estruturas, intestino, que já são as vísceras do animal, ok? No caso dos escorpiões, aqui na região do cefalotórax nós teremos 4 pares de pata. Eles também vão apresentar quelícera e um palpo. O palpo é utilizado para a captura dos alimentos, quebra dos alimentos. O abdômen, o pós-abdômen e aqui o telson com um ferrão para a inoculação do veneno, ok? E aí nós vamos para a 4ª classe dos artrópodes, conhecida como quilópodes. Essa classe é representada principalmente pelas lacraias e centopeias, ou seja, esses são os principais representantes dos quilópodes. Possuem um corpo vermiforme, segmentado e achatado dorso-versalmente. Cada segmento do corpo apresenta um par de pernas locomotoras. Então, a cada segmento nós teremos um par de pernas. Vivem principalmente em países quentes, escondendo-se durante o dia sob pedras e tronco. À noite correm ativamente, ou seja, eles se locomovem rapidamente, à procura de presas do tipo minhocas e insetos. E eles também utilizam um veneno, eles têm uma estrutura de inoculação do veneno, e esse veneno vai ser utilizado para paralisar a presa e também para a defesa do animal. E aí nós temos os principais representantes da classe dos quilópodes, a lacraia e a centopeia. Lembrando que eles apresentam um par de patas por cada segmento, ok? E no caso das lacraias, eles são animais bem grandes, com tamanho considerável. Eles podem atingir até 25 centímetros de comprimento. E aqui nós temos uma imagem representando, ilustrando uma lacraia. No caso do último filo dos artrópodes, são os diplópodes. Os diplópodes são popularmente conhecidos como piolhos de cobra ou emboás, depende da região do Brasil, ok? São animais de corpo cilíndrico e, diferentemente dos quilópodes, os diplópodes apresentam 2 pares de patas por segmento. Possuem hábitos noturnos
e vivem sobre troncos, folhas, pedras e em galerias do solo. São herbívoros na sua maioria, ou seja, outra diferença quando comparado aos quilópodes, que são carnívoros, e se alimentam de vegetais em decomposição no habitat no qual são encontrados. Então aí nós temos o principal representante dos diplópodes, o piolho de cobra, ou também conhecido como embuá. E aqui eu destaco as principais, no caso, a reprodução dos quilópodes e dos diplópodes. No caso dos diplópodes e dos quilópodes, são animais de sexo separados, são dioicos, de fecundação interna e eles são ovíparos, ou seja, eles botam ovos. O desenvolvimento é direto, eles não sofrem metamorfose e por isso não apresentam estágio larval. E aqui nós temos duas imagens representando a postura dos ovos desses animais, ok? Aqui nós temos, no caso, dois quilópodes, são lacraias. E as principais diferenças dos quilópodes e dos diplópodes, já que pode gerar algum tipo de confusão devido à semelhança do nome e também das características desses animais. No caso dos quilópodes, são animais carnívoros e os diplópodes são herbívoros. Os quilópodes apresentam e se locomovem rapidamente, já os diplópodes se locomovem de maneira são devagar, eles são lentos, ok? Os quilópodes eles não se enrolam e os diplópodes podem se enrolar em espiral. Os quilópodes apresentam um par de patas por segmento e os diplópodes, o nome já diz, vão apresentar dois pares de patas por segmento. No caso, os quilópodes apresentam um par de antenas longas e os diplópodes apresentam antenas curtas, ok? E os diplópodes e os quilópodes, há algum tempo atrás, eles eram agrupados numa mesma classe, sobre a mesma denominação, conhecida como miriápodes, que significava inúmeros pés, dando ênfase à principal característica física desses animais, que é apresentar diversos pares de patas, ok? De corpo alongado e, como o nome indica, com inúmeros pares de pata, ok? Com isso, eu termino a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu recomendo que vocês entrem no OneDrive, no Drive do Colmeia, porque lá vai ter os slides da aula, dessa aula que vocês acabaram de ver. Vocês podem baixar isso, utilizarem para estudo, bem como vai ter uma lista de exercício sobre o filo dos artrópodes. Ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela atenção. Eu espero que todos estejam bem e seguros e até a próxima aula. Um grande abraço.